galera, beleza? E aí pessoal, quem acompanhou ontem no Periscope, é isso aí. Hoje nós vamos dar aí uma sequência bacana, tá legal? Em relação ao estudo da língua portuguesa para a provinha elaborada pela banca FGV, tá legal? Deixa eu colocar aqui tudo bonitinho, legal, beleza. Bom, vamos nós. Vamos lá, pessoal, preste atenção, repare aí. Antes de eu começar, sejam todos bem-vindos, tá legal? Ao meu site, sejam todos bem-vindos ao aulão. Espero que vocês curtam bastante aí o aulão, tá legal? Divulguem para os seus amigos e vamos que vamos. Bom, existe aí um desconto no meu site, o mesmo desconto que eu dei ontem para a galera do Periscope, eu estou dando a vocês, tá legal? O site do Pedro Henrique com 20% de desconto, tá legal? Só você colocar o cupom ao vivo 20, tá? Eu tô aqui buscando o cupom de desconto do alcance do, vamos aí, aqui, o curso SEGE, isso, olha só, www.cursosege.com.br. Aí você vai entrar em módulos especiais e vai usar o cupom, tá legal? PHSEGE, PHSEGE. Lá você vai ter o meu módulo presencial no centro, tá? Então, módulo presencial, curso completo de língua portuguesa, toda segunda-feira, das 19 às 21 horas, aí no centro do Rio de Janeiro, perto do consulado americano, ali na Presidente Wilson, próximo ao metrô da Cinelândia, tá legal? Então você que tem interesse em fazer o curso presencial comigo, passo a passo, né, começando do zero mesmo, início em junho, início confirmado, ainda temos vagas, e o incentivo do curso SEGE, ele também está fornecendo 20% de desconto, só que o curso SEGE ele fornece 20% de desconto para quem fizer a matrícula no mês de abril, ou seja, ainda este mês, lembrando, hoje é dia 29, então se você quiser fazer aí o curso completo, começando do zero, passo a passo, de sintaxe, comigo lá no centro, eu estou no curso SEGE, módulo de língua portuguesa. Aguardo todos vocês e o meu site com vídeo aulas, né, aulas, cursos gravados especialmente para você, beleza? Bom, vamos ao que interessa. Bom, vamos lá, questões de língua portuguesa da banca FGV. Olha só, a primeira questão que eu coloquei foi para falar de uma palavra muito importante, uma palavra que aparece com frequência nos textos e principalmente nas questões de múltipla escolha da Fundação Getúlio Vargas, tá legal? Olha lá. Agora, infelizmente, às vésperas do final do ano, o número de acidentes e mortes tende a aumentar ainda mais. A palavra desse segmento do texto, que mostra uma opinião do autor, olha só, galera, preste atenção. Quando ele fala em uma opinião do autor, ele pode usar isso ou pode chamar isso aqui de modalizadores. Modalizador. Vou botar aqui, modalizador. O que é o modalizador? É o marcador, legal? Modalizador, tá? Vamos botar aqui para que você fique com isso na cabeça, na sua provinha, na parte de semântica. O modalizador é o marcador de opinião do autor do texto na sua provinha. Legal?
Então, o que é isso, Pedro? Marcador de opinião. Uma opinião é algo subjetivo e não, obrigatoriamente não está vinculado a um argumento objetivo. Então, quando você trabalha com algo subjetivo ou objetivo, então vamos botar aqui, ó, um quadro, valor. Aqui, valor objetivo e valor subjetivo. Tá legal? Valor objetivo e valor subjetivo. Bom, qual é a diferença entre valor objetivo e valor subjetivo? Vou dar um exemplo aqui com, por exemplo, um adjetivo, tá? Quando eu falo assim, olha, camisa preta. Camisa preta. E camisa bonita. Tá? Então, quando você trabalha com camisa preta e camisa bonita, olha que interessante. Eu tenho camisa, que é um substantivo, e preta sendo um adjetivo. Este adjetivo aqui, ele tem um valor o quê? Objetivo. Valor objetivo. Tá legal? O valor objetivo, por quê? Porque ela é preta, é indiscutível. Não há como você contestar. Agora, camisa bonita não. Eu tenho camisa substantivo e tenho bonita adjetivo. Quando você fala bonita, isso aqui é uma opinião, melhor, isso aqui é algo subjetivo. Valor subjetivo. Legal? Então, quando você trabalha com modalizadores, que são marcadores de opinião de um autor, você está trabalhando com valor o quê? Valor subjetivo. Então, isso aqui é muito importante. Quando você fala em marcador de opinião, olha que bacana. A palavra desse segmento do texto que mostra uma opinião do autor, vésperas não é, acidentes não, mortes não, número não, mas infelizmente, o infelizmente para ele, talvez para uma outra pessoa não seja infelizmente. Então, a opinião tem essa característica, você consegue contestá-la, você consegue discutir com alguém sobre determinada opinião. Então, quando você fala agora, infelizmente, às vésperas do final do ano, caramba, esse infelizmente, ele marca sim a opinião. Melhor, mais do que isso, ele é um modalizador. Modalizador, tá legal? Modalizador. Então, o modalizador, ele é muito presente nos textos da banca FGV. Tudo bem? Beleza, galera? Bom, então, gabarito da questão número 1, letra B de bola. Legal, hein? Ó, número 2. Chegaram aqui há milhares de anos. Assinar a opção em que se substitui a forma verbal a da maneira mais adequada à norma culta. Bom, aqui é muita coisa para a gente falar, né? Então, vamos primeiro pegar a ideia do verbo haver, tá? Aqui em cima, no exemplo dado. O verbo haver está indicando, ó, está indicando tempo passado. Ou seja, está indicando tempo decorrido. Então, o verbo haver, neste caso aqui, ele é um verbo clássico, chamado de verbo impessoal, nesta frase, neste contexto. Cuidado, o verbo haver na língua portuguesa, em regra, ele é pessoal como os outros, ele é conjugado. Eu, ei, tu, ais, ele, há, tá legal? Agora, quando você trabalha com impessoalidade verbal, a gente pode encarar isso como uma exceção da língua portuguesa. Por quê? Porque é um grupo menor, é bem menor. A regra é o verbo ser um verbo pessoal. A exceção é você chamar o verbo de verbo impessoal, tá legal? Então, neste caso aí, ele é um verbo impessoal, com um sentido aí, né, indicando um tempo passado, um tempo decorrido. Quando você trabalha com um verbo impessoal, há uma característica muito importante. Vou colocar aqui, ó, na página seguinte, para que a gente consiga fazer um trabalho bacana. Ó, verbos
ou melhor, eu vou botar assim, verbo impessoal. Verbo impessoal. O verbo impessoal, ele tem uma característica, ou melhor, algumas características importantes, tá legal? Importantíssimas. Quais são as características de que mais gosto, né, do verbo impessoal? A primeira, né, característica número 1. Você tem aqui, ó, ele não possui sujeito. Não possui sujeito. E característica número 2, fica, em regra, na terceira pessoa do singular. Tá legal? Então, quando você trabalha com o verbo haver, empregado aí no sentido de existir, o verbo haver, indicando tempo passado, tempo decorrido, o verbo fazer, indicando clima, fenômeno da natureza, o verbo fazer, indicando tempo passado, tempo decorrido, você está diante de casos bem clássicos no mundo do concurso, de casos com verbos impessoais, tá legal? Nestas situações. Então, eu vou colocar aqui, tudo que eu falei agora, eu vou colocar aqui, né, para exemplificar alguns casos bacanas de verbos impessoais, tá legal? Então, ó, primeiro caso de verbo impessoal, verbo haver. Lembrando, o verbo haver, ele vai ser impessoal normalmente em duas situações. O verbo haver no sentido de existir, tá legal? No sentido de existir, ou indicando tempo passado. Indicando tempo passado. Beleza, então nós temos aí um caso de verbo haver no sentido de existir impessoal, e temos também o caso do verbo haver indicando tempo passado, tempo decorrido, também impessoal. Exemplo, pontinho, 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 alunos. Há alunos aqui. Pontinho, 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 pontinho. Anos. Ela se foi. Há anos ela se foi. Então, quando você trabalha com isso a gente está trabalhando com casos de impessoalidade verbal, tá? Então, quando você trabalha com casos de impessoalidade verbal, significa o seguinte, que o verbo haver, no sentido de existir, é um caso de verbo impessoal. Ou seja, verbo haver no sentido de existir, ele não possui sujeito e fica na terceira pessoa do singular. Então eu falaria não hão alunos, e sim há alunos. Não haverão alunos, e sim haverá alunos. Não houveram alunos, e sim houve alunos. Não estou falando em tempo verbal, e sim em forma verbal. Ele vai ficar na forma da terceira pessoa do singular. Não importa o tempo. Se você estiver usando o verbo haver com o sentido de existir, ele vai ser impessoal, vai ficar na terceira pessoa do singular. Tá legal? E o verbo haver indicando o tempo passado é a mesma coisa, que foi a do exemplo. Então eu falo há anos ela se foi, há anos. Ele também será um verbo impessoal. Bom, segundo verbo é importantíssimo, tá? No mundo dos concursos, o verbo fazer. O verbo fazer. Ele também vai ser impessoal em algumas situações. Eu estou colocando aqui, gente, as principais situações. Tá legal? Isso aqui é um aulão, não é um curso completo, né? Então você tem aí algumas dicas, tá legal? O verbo fazer também será impessoal, indicando tempo passado, legal? Tempo passado e indicando clima ou fenômeno da natureza. Tá? Então, quando você trabalha com o verbo
fazer indicando tempo passado, tempo decorrido. Eita, fiz besteira. Beleza. Com caneta verde, Pedro, você sabe. Meu aluno, quem é meu aluno aí do presencial sabe, e do online também, né? Sabe que o Pedro gosta de um quadro bem organizado. Eu acho que a organização, né, dentro do estudo é de extrema importância, tá legal? Então, cuidado aí quando você for montar o seu caderno, deixe tudo bem claro, tudo bem definido, deixe com cores. Eu acho que isso é muito importante na hora do estudo. É o visual, né? Você olha o seu caderno, você dá até vontade de ler. Agora, vai ler aquilo, né, com uma cor só, vai parecer que está tudo esquisito. Ah, Pedro, mas eu uso. Mas é de cada um também, né? Não vamos entrar nesse mérito. Enfim, então, ó, você tem o verbo fazer indicando o tempo passado, ó, pontinho, 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 anos que ele morreu. Que ele morreu. Pontinho, 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 invernos no sul. Tá legal? Invernos no sul. Então, vamos lá. O verbo fazer. O verbo fazer indicando o tempo passado, tempo decorrido, também será um verbo impessoal. Então ele fica na terceira pessoa do singular. Fazem anos ou faz? Faz. O verbo fazer indicando o clima, fenômeno da natureza, também será impessoal. Então eu falo, fazem invernos ou faz? Faz. Então você tem aí o verbo fazer impessoal. Cuidado, isso cai bastante, tá legal? E um cara que vem aparecendo com frequência na provinha FGV é o verbo ter, tá legal? O verbo ter também será impessoal quando estiver no sentido, ó, empregado com o sentido de haver. Empregado com o sentido de haver. Pedro, então quer dizer que o verbo ter empregado com o sentido de haver, ele vai ser impessoal. Vai. Por exemplo, a gente escuta o nosso uso, né, da língua portuguesa do dia a dia, a gente usa muito o verbo ter, né? Mas é até um pouco mais formal usar o verbo haver no lugar do verbo ter quando ele estiver no sentido de haver. Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, tô no banheiro lá e vem alguém, bate a porta, você fala assim, ó, tem gente. O rigor gramatical seria o quê? A gente, né? Então você fala assim, ó, tem café aí? Tem café aí? O bacana, a norma culta seria uma coisa mais rígida, seria há café aí, há almoço, mãe, há almoço. Então você usar o verbo haver quando estiver usando o ter no sentido de haver, dê essa preferência. Não que o verbo ter esteja errado, nada disso. Estou falando que é um rigor gramatical, uma coisa mais polida, tá legal? Bom, então quando você fala do verbo ter, pontinho, 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 alunos, aqui. Tome cuidado, por quê? Porque quando você usa o verbo ter no plural, ele tem que ter acento. E o verbo ter no singular não tem. Como o verbo ter está no sentido de haver, ele é impessoal. Então ele fica na terceira pessoa do singular. Logo, não ponha o acento de plural aí, por favor. Tá legal? Não coloque o acento de plural, por favor. Tá? Bom, então vamos lá. Lembrando, hein, galera, aproveite a promoção aí, aproveite a promoção do site, entre agora aí, né? Agora não, dê uma segurada, mas já eu vou dar um tempinho para você copiar, você vai entrar e vai fazer a matrícula lá em algum curso do site para que você consiga aí um maior aproveitamento em língua portuguesa, tá legal? É isso que eu quero que você faça. Vamos lá, não demore não, tá? Vou pegar você no colo, vou fazer você aprender língua portuguesa, tá? Vamos lá. E presencial também. Entre agora, digite o cupom lá no curso SESC que você vai conseguir o desconto, beleza? Vamos lá. Então, o verbo haver, verbo fazer, verbo ter, isso é bacana pra caramba. Se eu voltar aqui o slide,
Vamos lá. Ele quer que eu substitua o verbo haver e tenha uma adequada norma culta. Então vamos pensar logo de cara. Ó, há milhares de anos. Ele fala, fazem milhares de anos. Não. Porque este verbo fazer é o verbo fazer impessoal. É o verbo fazer impessoal. Então eu não falo fazem milhares de anos, e sim faz milhares de anos. Então a letra A está errada. Letra B, tem milhares de anos. Tem milhares de anos. É o ter com sentido de haver. Então ele é impessoal. Se ele é impessoal, nós temos aqui o verbo ter, que não pode estar com este acento. Tá legal? Então você tem aí não podendo colocar o acento, porque ele é impessoal, ele vai ficar no singular. Então a letra B de bola também está errada. Aí nós temos um pequeno probleminha, um problema aqui, porque nós vamos ter que falar um pouquinho de locução verbal, tá legal? Porque olha, devem haver, deve fazer, podem fazer, isso tudo aqui a gente chama de locução verbal. Este cara é o verbo auxiliar e este cara é o verbo principal, tá legal? Então quando você trabalha com o verbo auxiliar e com o verbo principal, você está diante de uma locução verbal, auxiliar e principal. Quando você trabalha diante de uma locução verbal, tome cuidado com isso, tá? Devem haver milhares de anos, deve fazer milhares de anos, podem fazer milhares de anos. Vamos falar um pouquinho de locução verbal? O que você acha? Eu acho que é legal, hein? Fazer um trabalho de locução verbal aqui, um trabalho bacana para que você consiga, né, aprender de uma vez por todas essa locução verbal danada, tá? Então eu vou colocar aqui caneta preta, ó, locução verbal, locução verbal. Pessoal, repare aqui uma coisa muito importante. Quando você fala em locução verbal, eu vou trabalhar com a locução verbal mais enxuta, a título de exemplo, para que a gente consiga aí fazer um trabalho objetivo, um trabalho bacana. Não que só exista locução verbal com isso, com essa quantidade de verbos que eu vou colocar aqui. Eu vou trabalhar com a locução verbal com um número mínimo de verbos, ou seja, 2, um verbo principal e um verbo auxiliar. Sem este mínimo de verbos, você não vai conseguir ter uma locução verbal. No mínimo 2 verbos para você ter uma locução verbal. Posso ter locução com 3, Pedro? Pode. Locução com 4? Pode. Locução com 5? Pode. Pessoal, há um formulário aí, havendo alguma dúvida, querendo fazer alguma pergunta, pelo site do professor Pedro Henrique, você pode fazer, que chega aqui ao meu controle e eu consigo responder ao vivo a você, tá legal? Um pouquinho aí de atraso, talvez, porque eu vou terminar de explicar alguma coisa, mas eu quero que você participe, pergunte. Esse nosso ao vivo é um ao vivo com interação, tá legal? Bom, então o verbo haver não, a locução verbal, ela tem no mínimo 2 verbos. Um verbo chamado de verbo auxiliar e outro chamado de verbo principal, tá legal? Então quando você tem um verbo auxiliar e um verbo principal, o principal ele vai estar ou no infinitivo, ou no gerúndio, tá legal? Ou no gerúndio, ou no particípio. Quando você trabalha com locução verbal, lembrando, hein, o foco deste aulão é uma revisão gramatical, para que você consiga fazer a prova aí, né, pelo menos com uma base gramatical bacana, né, na véspera aí, pertinho do dia da sua prova. Então, ó, auxiliar mais principal. Eu tenho infinitivo, tenho gerúndio e tenho particípio. Quando você trabalha com a locução verbal, nesse mínimo aí, eu vou colocar alguns exemplos para que a gente consiga ilustrar de forma mais bacana aí para você. Ó, ela irá comprar o livro, tá legal? Ela irá comprar o livro. E elas, automaticamente você não vai falar elas irá comprarem. Você fala naturalmente elas
irão comprar o livro. Por que eu estou fazendo isso? Porque tudo que for falado para esta locução verbal simples aqui, bacana, você vai ter a locução verbal qualquer para você analisar da mesma maneira. Então, na locução verbal, cada verbo tem um papel, né? Tem algumas responsabilidades. Então, quando você trabalha com, por exemplo, aqui ela irá comprar, você tem um verbo chamado de verbo auxiliar e o outro chamado deixa eu ficar aqui centralizado, né? De verbo principal, tá legal? De verbo auxiliar e verbo principal. Outro aqui, ó, verbo auxiliar e verbo principal. Se eu perguntar a você aí, qual é o tempo verbal? Quando que isso vai acontecer? Presente, passado ou futuro? Você, futuro. Mas por quê? Ela irá com. Por que futuro? Porque você olhou para o auxiliar. O auxiliar é que denunciou isso. O auxiliar que é o responsável pelo tempo verbal. Então, vou dar aqui, ó, auxiliar responsável pelo tempo e pelo modo. Tá legal? E pelo modo do verbo. Tá legal? Tempo e modo. E o principal? Também tem alguma sacanagem, né? Claro que tem, óbvio que tem. Mas vamos voltar aqui à análise. Ela irá comprar o livro. E elas irão comprar. Quem que se flexionou? Quem que foi para o plural quando houve necessidade? O auxiliar. Então, ele também é responsável pela flexão verbal. Então, o verbo auxiliar, ele é responsável pelo tempo, pelo modo, pela flexão verbal. Então, são três responsabilidades. Cuidado com isso. Isso cai em prova, tá legal? Então, isso aqui é questão FGV. A questão não é criada por mim, não. Inventada, não. Questão de prova anterior. Então, quero que você tome bastante cuidado quando estiver fazendo uma provinha de gramática, uma parte de gramática. Não erre, tá legal? Pô, Pedro, eu fiquei com dúvida na interpretação de texto. Mas na gramática, você não pode errar. São 30 questões de uma prova. Certamente haverá questões de gramática. Então, ele tem espaço para cobrar. Tá legal? Bom, ela irá comprar o livro, elas irão comprar o livro. Quando você trabalha com isso, essa flexão do verbo, né, você tem aí o verbo auxiliar fazendo este papel de flexionar, né, e tal. Agora, transitividade verbal. Isso aqui é uma locução verbal. Ó, irá comprar. E é uma locução verbal transitiva direta. Por quê? Porque o verbo principal que vai mandar. Ele que define se vai ser transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, de ligação, tá legal? Então você tem aqui o principal sendo aí responsável pela transitividade. Transitividade, tá legal? Me perdi aqui. Transitividade. Então você tem aí uma locução verbal transitiva direta. Se você quiser classificar o restante, você tem sujeito, só para deixar ilustrado aí, e objeto direto, só para deixar ilustrado aí. Pedro, como é que eu me comporto diante de uma questão de locução verbal? Simples. Olha só, vou colocar aqui um exemplo. Olha, por exemplo, eu falo assim, deve, vamos ver se está certo ou está errado, ser 5 horas. Deve ser 5 horas. Vamos ver se isso está certo ou se isso está errado. Julgue certo ou errado. Deve é o verbo auxiliar e ser é o verbo principal. Pedro, como é que eu me viro na prova? Assim, você vai olhar para o principal, olhei. Circulou, o principal, circulei. E vai imaginar o principal nesta frase sem o seu auxiliar. Como é que ele ficaria? Ele ficaria assim, Pedro, são 5 horas. Então ele ficaria no plural. Isso. Mas ele está sozinho. Se o principal estivesse sozinho, ele ficaria no plural. Mas ele está sozinho? Não. Então quem vai ficar no plural para ele? O seu auxiliar. Quem é que vai se flexionar? Quem é que vai trabalhar? O auxiliar. O principal, que é o chefão, vai ficar paradão. Tá legal? Então o correto seria devem ser 5 horas. Então isso aqui estaria errado, tá legal? O correto é devem
devem ser 5 horas. Voltando aqui, nós temos devem haver milhares de anos. Como é que eu vejo se a forma está certinha? Vamos imaginar o principal sozinho. Neste caso, o verbo haver. Verbo haver. Eu falo hão milhares de anos ou há milhares de anos? Há. Se ele estivesse sozinho nesta frase, ele ficaria no singular. Então, mas ele está sozinho? Não. Quem é que fica no singular para ele? É o meu auxiliar. Então não é devem, é deve, neste caso. Olha a letra D. Deve fazer milhares de anos. Então eu vou pegar aqui, ó, uma outra cor de caneta. Fazer é o principal. Eu falo fazem milhares de anos ou faz? Faz, Pedro, porque é o fazer impessoal neste caso. Então ele fica no singular. Mas quem é que vai ficar no singular para ele? O seu auxiliar, que está no singular. Por isso tem que ser letra D de dado. Letra E. Podem fazer milhares de anos. Podem fazer. Olha aí. É o verbo fazer agora, que é o principal. Eu sei que eu já sei, ó. Faz. Faz milhares de anos. É o verbo fazer indicando o tempo passado. Então ele fica no singular, por ser um verbo impessoal. Mas quem é que fica no singular para ele? O seu auxiliar. Então não seria podem fazer, e sim pode fazer milhares de anos. Então, número 2, gabarito, letra D de dado. Beleza? Vamos lá, hein, galera? Continuando. Sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube, hein? Entre lá no meu canal do YouTube, tá? Quem tá pelo YouTube aí, inscreva-se no meu canal, entre no meu grupo do Facebook, tá legal? Entre agora no meu grupo, ó, Português com Pedro Henrique. Lá eu coloquei provas comentadas na parte dos arquivos do grupo, provas comentadas, listas de questões, cadernos de provas, tá legal? Materiais bacanas, materiais valiosos. Então você pode pegar, é totalmente gratuito. É só você entrar no meu grupo do Facebook, Português com Pedro Henrique, tá legal? Bom, e semana que vem eu vou fazer um periscope, hein? Periscope aí pra galera, vou fazer um periscope, mais um periscope do Prof. Pedro H. Prof. Pedro H, periscope aí. Então não deixe de acessar, não deixe de entrar não, tá? Vamos lá, continuando. 3. Na frase, nunca deixe para serem pagos pelos responsáveis pela contabilidade. Os termos sublinhados exercem as funções respectivamente de quê? Bom, então você tem aí uma coisa muito interessante. Quando você trabalha com nunca deixe para serem pagos, ó, serem pagos. Isso aqui, gente, é uma locução verbal que tem o verbo auxiliar sendo o verbo ser e o verbo principal no particípio. No particípio. Então, olha só, quando você tem essa estrutura aqui, isso denuncia uma voz passiva analítica. Então você tem de buscar as características da voz passiva analítica. Neste caso aqui, ela tem uma voz passiva analítica e tem o seu agente da passiva. Agente da passiva. Por que é o agente da passiva, Pedro? Porque os responsáveis, eles pagam. Ou seja, eles fazem aí a ação verbal acontecer. Por isso são agentes da passiva. Agora, o pela contabilidade não. O pela contabilidade está ligado, esse termo, a responsáveis, que é um nome. Responsáveis, um nome. Então, se está completando a ideia de um nome, não é agente da passiva. Ele vai ser um complemento nominal. Então, olha só, respectivamente nós temos o agente da passiva, então letra A está fora, letra C fora, letra D fora, letra E fora. E o complemento nominal. Eu vou falar disso aí, hein? Objeto indireto fora, agente da passiva fora, adjunta adverbial fora
e agente da passiva fora também. Então nós temos aí que marcar a letra B de bola como gabarito da questão número 3. Perceba que isso acontece com frequência naquelas questões, né, de vozes verbais. Cuidado, questão de análise sintática, cuidado, porque a FGV ela vai botar o agente da passiva e o complemento nominal um do ladinho do outro. Você não pode confundir, e às vezes ela vai inverter isso, ela vai brincar de trocar de posição. Cuidado, tá legal? Eu peço cuidado a você, não demore não. Então, questão número 3, letra B de bola. Tá? Lembrando aí, vou colocar a estrutura para vocês da voz passiva analítica. A estrutura é sujeito, paciente, locução verbal, envolvendo o verbo ser mais particípio e o agente da passiva. Tá? Então, quando você trabalha com isso, voz passiva analítica, você tem aí a estrutura da voz passiva analítica para que você consiga aí, fazer uma recordação, tá legal? Fazer uma revisão de voz passiva aí. Então aquele cara realmente é o agente da passiva, que ele está atrelado à preposição por, inclusive, tá? E fazendo aí a ação do verbo. Beleza? Bom, vamos lá. No texto, há um conjunto de elementos que funcionam como pacientes do termo anterior, exercendo a função sintática de complemento nominal. A opção em que o elemento destacado tem sua correspondência de forma inadequada por não ser complemento nominal é... Bom, vamos lá. Quando você trabalha com complemento nominal e adjunto adnominal, a gente pode até fazer o seguinte, melhor, vamos logo para o outro slide, a gente bater um papo aqui bacana entre complemento e adjunto adnominal, tá? Vamos lá, pessoal. Complemento nominal versus adjunto adnominal. Preste atenção, tome bastante cuidado, tá? Para não ficar perdido aí em relação a este assunto. Pedro, este assunto aqui é um assunto difícil? Vamos pensar assim que é trabalhoso? Difícil assusta. Tá legal? Difícil assusta. Então, vamos pensar numa lógica inicial primeiro, para que você consiga raciocinar a parte da prova naquele momento em, pô, Pedro, deu um branco, você tem que ter base para raciocinar na hora da prova. Então você tem o complemento nominal e você tem o adjunto adnominal. Eu vou colocar aqui, ó. Olha que bacana que eu vou fazer, hein, galera? Olha só, hein? Olha o que eu vou fazer para você, tá legal? Olha como é que isso é bonito de se estudar. É lindo, lindo de se estudar. Olha só, existe também o complemento verbal e o adjunto adverbial. Percebeu o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Eu fiz uma comparação entre o verbo e o nome. Por que eu fiz isso? Porque você certamente está mais acostumado a estudar objeto direto, objeto indireto, adjunto adverbial. Eu concordo contigo. Então vamos tentar pegar uma base bacana para que você fique um pouco menos dependente dos macetes da aula de complemento nominal e de adjunto adnominal. É claro que eu vou fazer um macete para você, óbvio. Mas eu quero te ensinar a raciocinar, pelo menos para que você consiga aí desenrolar
quando alguma coisa der errado no decoreba, enfim, no decorar aí do seu estudo. Então, cuidado com isso, não fique preso a decoreba não, vamos tentar entender aí um pouquinho do complemento nominal, do adjunto adnominal, claro, com base no complemento verbal e no complemento e no adjunto adverbial. Lembrando, o complemento verbal, a gente tem dois, objeto direto e objeto indireto, tá legal? E o adjunto adverbial não é um complemento verbal, né? Então você tem isso aqui, ó, vamos prestar atenção aqui comigo. O verbo, tá legal? Que pode ser um verbo que pede complemento, o verbo transitivo, e outro verbo que não pede complemento intransitivo. O transitivo pode ser transitivo direto e transitivo indireto. Pedro, por que você está fazendo isso? Para que você entenda a lógica da coisa. É claro que depois você vai ter que saber o macetão também. Vai ficar, pô, de bobeira? Não. Então, olha só, aluno do PH não fica de bobeira, não. Vamos lá. Quando você fala assim, ó, PH comprou livros. Olha que bacana. PH necessita de livros. PH necessita de livros. E PH chegou. Não, pode ser, PH morreu. Ah, Pedro, ele morreu. Morreu, tadinho. Então, olha só, vamos pensar aqui. PH comprou, o verbo pede um complemento. Então, é um verbo transitivo. Você não entende se eu falar PH comprou. Mesma coisa aqui embaixo, PH necessita, você também não entende. Então, é um verbo que pede um complemento, é um transitivo. E quando você fala PH morreu, você entende. Ele não pede um complemento, ou seja, ele é intransitivo. Quando você pede um complemento, o trânsito pode ser um trânsito direto, sem obstáculo, ou o trânsito pode ser um trânsito indireto, com obstáculo. Então você tem livros, o objeto direto, e de livros, o objeto indireto. Tá legal? Vamos partir do seguinte princípio. Pedro, eu estou te dando um bizu aqui, mas é claro que isso não é uma explicação completa de transitividade verbal, né? Lá naquela aula de sintaxe do curso completo do meu site, eu faço uma aula de predicação verbal completa disso. Então, assim, eu estou dando uma morfina, aplicando a morfina, estou tirando a dor, tá legal? Então, olha só, PH comprou livros, PH necessita de livros. Esta preposição é que marca a presença do trânsito indireto. Agora, se eu falo PH morreu, ele é intransitivo, Pedro. Legal. Mas se eu quiser continuar, PH morreu ontem, o verbo vai deixar de ser intransitivo? Não. Ele não vai deixar de ser intransitivo. Ele não vai deixar de ser intransitivo. Só que esse cara aqui não é objeto direto, não. Ele é um adjunto adverbial. Neste caso aqui, de tempo. Tá? Adjunto adverbial de tempo. Pedro, mas qual é a lógica? Vamos pensar. Objeto direto e objeto indireto, eles são elementos, são termos exigidos pelo verbo. Se eles são exigidos pelo verbo, você está trabalhando com complementos verbais. E quando você trabalha com um termo que aparece sem ser exigido, você está trabalhando com adjunto adverbial. Qual é a diferença básica entre o adjunto adverbial e o complemento verbal? Em regra, claro que há exceções, mas em regra, no sentido amplo da coisa, é que o complemento verbal é exigido pelo verbo e o adjunto adverbial não. Então, quando o verbo exige um complemento verbal vai aparecer. Quando o verbo não exige, mas aparece quem? O adjunto adverbial. Então, como é que eu faço de complemento nominal e adjunto adverbial? Mesma coisa. Só que agora tudo vinculado não a verbo, mas a nome. Substantivo, adjetivo, advérbio, nomes. Então, quando você trabalha com nome, nome é aquilo que não é verbo, né? Então, se um nome pede um complemento, vai aparecer quem? Pela mesma linha de comparação. O nome pedindo um complemento, ele é o quê? Um complemento nominal. Um nome
que não pede um complemento, ele é o quê? Adjunto adnominal. Então, quando você tem um nome, vou colocar aqui, caneta preta, um nome pede complemento, e não pede complemento. Pronto. O nome. Um nome que pede complemento e um nome que não pede complemento. Quando o nome pede complemento, aparece o complemento nominal. Quando o nome não pede complemento, mas aparece o adjunto adnominal. Pedro, dê-me exemplos. Vou dar um exemplo aqui, vou até fazer melhor. Pronto. Olha só, vou botar um exemplo aqui bacana. Olha o exemplo bacana que eu vou colocar. Pedro tem. Quando você começa a analisar isso aqui, qual é a lógica? Pedro, sujeito, tem. Ele pede um complemento, sem preposição. Quem tem alguma coisa. Aí o cara, pô, Pedro tem. Aí você, caramba, a expectativa, sem dúvida, é que apareça o objeto direto, o complemento verbal. Então, vamos lá. Pedro tem. Aí você começa. Tem o quê? Eu boto assim, necessidade. Pedro tem necessidade. Pronto, completei a ideia do verbo. Mas agora a palavra necessidade, que não é verbo, poxa, ela não está legal, porque ela tem aí uma exigência de um complemento. Necessidade de quê? Você normalmente fala, necessidade de quê, Pedro? Caramba, né? Necessidade de quê? Como é que funciona isso? Então, se um nome, porque necessidade não é verbo, está pedindo um complemento, a expectativa é que apareça um complemento nominal. Essa é a expectativa. E vai aparecer, não tenha dúvida. Ó, necessidade da casa. Pronto. Parei. Se você tem aí necessidade da casa, vou botar aqui, ó, necessidade da casa. E um ponto final bem aqui desse ladinho. Você entende a frase. Pronto, acabou. Então eu estou dizendo a você agora que a palavra casa, que é um nome, não está pedindo complemento algum. Mas se eu quiser colocar, e vou colocar aqui, da casa do José. Este termo do José, que completa a ideia da palavra casa, ele foi exigido pelo nome casa? Não. Então, se não foi exigido, mas apareceu, será um adjunto adnominal. Preste atenção, eu estou te ensinando a raciocinar. Claro que eu vou ensinar o bizu, o pulo do gato, mas o raciocínio está aí. Então, como você trabalha com complemento nominal e adjunto adnominal, não tenha dúvida. Isso aí é de extrema importância, tá legal? Esse raciocínio é de extrema importância. Agora vamos lá, as dicas. Primeira dica, adjunto adnominal versus complemento nominal, tá legal? Primeira dica. A dica número 1 é a seguinte, vou colocar aqui. Quando o termo estiver ligado a um substantivo concreto, vírgula, teremos um adjunto adnominal. Pô, Pedro, então
viu um substantivo concreto, temos um adjunto adnominal. Isso aí. Viu o substantivo concreto, temos um adjunto adnominal. Então, olha só. Segunda dica. Quando o termo estiver ligado a um adjetivo ou a um advérbio, vírgula, teremos um complemento nominal. Então, olha só, hein? Mais uma dica. Quando estiver ligado a um adjetivo ou a um advérbio, ou carnaval, aí, ó, teremos um complemento nominal. Completou adjetivo, completou advérbio, complemento nominal, serei. Outra, continuando. Mais uma dica. Terceira dica. Quando o termo estiver ligado a um substantivo abstrato, vírgula, observe, 2 pontos. Aí lá vou eu, hein? Se o termo for agente, teremos adjunto adnominal. Se o termo for paciente, teremos um complemento nominal. Pedro, eu quero um exemplo aí, eu vou falar já já. Vai ver. Legal? Beleza? Tranquilo? E quarto e último, tem que tomar muito cuidado com ele. Quarta dica. Quando couber relação de posse, teremos um adjunto adnominal. É legal? Então nós temos aqui 4 dicas importantes aí para o concurso. Vamos ler aqui o exemplo do raciocínio. Pedro tem necessidade da casa do José? Olha só, vou até colocar a cor da caneta, de caneta verde, para ficar bacana. Pedro tem necessidade da casa. Necessidade é um substantivo abstrato. Da casa. Então, se está ligado ao substantivo abstrato, olha a terceira dica. Se o termo for agente, adjunto adnominal. Se for paciente, complemento nominal. Vamos ver. Necessidade da casa. A casa, ela necessita ou alguém que tem necessidade da casa? Alguém. Então é um termo paciente. Sendo um termo paciente ligado a um substantivo abstrato, não tenha dúvida. É um complemento nominal. E olha que bacana. Como é que a gente mata muita coisa aqui. Quando você tem casa do José, casa, ó, é um substantivo concreto. Ligado a um substantivo concreto, primeira dica, teremos um adjunto adnominal. Mais do que isso, a casa é de quem? Dele, do José. Quando couber relação de posse, adjunto adnominal. Observação número 4. Então eu quero mostrar a você que vai dar o mesmo. Se você raciocinar, ou se você for pelo macete, você vai matar a questão. É claro que essas dicas te fazem ganhar um tempo, tá legal? Na hora da prova. Então, vamos voltar aqui, só
Só para a gente bater um papo logo e amarrar a questão 4. Ó. Homenagem, ele quer uma que não seja complemento nominal. Não seja. Então, ó, homenagem aos mortos. Homenagem aos mortos. Os mortos são homenageados. Legal. Complemento nominal. Termo paciente. Show de bola. Manuseio de resíduos. Os resíduos são manuseados. Complemento nominal. Termo paciente. Show. Manutenção dos túmulos. Os túmulos são mantidos. Complemento nominal. Termo paciente. Produção de resíduos. Os resíduos são produzidos. Complemento nominal. Show de bola. E infiltração de água. Água é infiltrada. Não. A água infiltra. É um termo agente. Logo, adjunto adnominal. Então, a questão número 4 tem por gabarito letra E de escola. Beleza? Vamos lá, galera. E aí, hein? Mais um pouquinho, hein? Bom, vou botar aqui, ó. Quem quiser anotar, vou dar aí um tempinho para você anotar de 30 segundos. Vamos falar aqui um pouquinho, né, do site do PH. Você sabia que no meu site, www.professorpedrohenrique.com.br, toda semana eu coloco um simulado totalmente gratuito para que você faça, teste seus conhecimentos. Eu seleciono questões de determinada banca e coloco questões que envolvam aí, né, um conteúdo bacana, né? Enfim, toda a minha experiência de prova, toda a minha experiência de sala de aula, eu coloco aí, né, para selecionar essas questões para você. Então, se você tiver interesse, eu acho que tem que ter interesse, você tem que entrar no meu site e fazer um simulado toda semana. Se você entrar hoje no meu site, já há lá uns 5, 6 simulados disponíveis. Tem FCC, tem FGV, tem Sesgran Rio, vou colocar CESP, ESAF, todas as bancas para que você consiga aí, treinar as questões de concursos selecionadas pelo PH. Tá legal? Inscreva-se no meu canal do YouTube. Já já nós teremos mais novidades, tá legal? Bastantes novidades. Quero que você entre aí, aproveite o desconto. Escreva lá ao vivo 20. Acabou o aulão, vai correndo, escreva ao vivo 20 e faça uma compra, né, qualquer no meu site, você vai ganhar 20% de desconto, tá legal? Não perca esse desconto não. Vamos lá. Continuando. Número 5. Existe um protocolo para identificar os focos. Se colocássemos o termo um protocolo no plural, uma forma verbal adequada para a substituição da forma verbal existe seria, bom, típico da banca FGV. Olha, típico dela. Olha só. É o verbo haver, se eu colocar, vai ser no sentido de existir. Então não seria ão, seria o quê? A. Não seria haviam, seria havia. Não seria houveram, seria houve. Tá. Então nós temos aí 3 eliminadas de cara. Aí você fala, pô, Pedro, a letra C e a letra D, elas envolvem o verbo haver no sentido de existir e verbo impessoal. Então como é que eu mato essa questão? Ué, você tem que correr para o tempo verbal. O verbo existir está em que tempo verbal? Presente do indicativo. Presente do indicativo. Se ele está no presente do indicativo, repare uma coisa. Os dois verbos estão no singular, letra C e letra D. Mas este aqui está no pretérito perfeito, do modo indicativo. E este cara aqui está no presente do indicativo. Né? Lembrando aí, o verbo haver fica eu, ei, tu, as, ele, a, nós, havemos, vós, haveis, eles, hão. Esse aqui é o verbo haver no presente do indicativo. Tá legal? Então, o verbo haver ficou no mesmo tempo verbal e ficou corretamente empregado. Por isso, questão número 5, gabarito letra C. Coloquei essa questão para você entender que existiu o primeiro passo da análise, buscar o singular,
E o segundo passo da análise, porque foi necessário buscar o tempo verbal. Mas se não existisse a letra C, eu marcaria a letra E. Mas existe a letra C, então eu marco a letra C. Essa é a ideia e a cabeça que você tem que ter no momento de uma prova. Tá legal? Vamos lá. Então, letra C. Questão número 6. Analise a frase a seguir. 30% da população apoiam. Uma frase construída por uma porcentagem seguida de um partitivo, tanto pode ter sua concordância verbal realizada com a porcentagem, quanto com o partitivo. A esse respeito, assinale a alternativa que mostra uma concordância inaceitável. Beleza, então a concordância é com porcentagem. Quando você trabalha com concordância envolvendo porcentagem, preste atenção na dica que eu vou dar. Por exemplo, 1%, pontinho, 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 no concurso. Né? Aí eu boto assim, olha, 1%, 2 alunos. 1%, 2 alunos. Pontinho, pontinho, pontinho. Aí eu vou colocar assim, ó, 1% do grupo. 1% do grupo. Pontinho, 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 pontinho. Aí eu vou botar assim, 10%, tá legal? Pontinho, pontinho, pontinho. 10% do grupo. 10% do grupo. Pontinho, 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 pontinho. E 10% dos alunos. 10% dos alunos. Pontinho, 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 pontinho. Quando você trabalha com isso, qual é a lógica principal? Viu uma porcentagem, você tem que botar o núcleo sendo um numeral. Pense nisso. Então você tem aqui, ó, o núcleo 1, que é um numeral, aqui 1, aqui 1, aqui 10, aqui 10 e aqui 10. E a concordância com o núcleo, sendo porcentagem, ela é bem-vinda. Então eu falo 1%, concordando com 1, passou. Não entre numa de ficar assim, 1% de quanto? Não, porque se for 1% de 100, vai ser singular. Pô, mas 1% de 1000 já vai ser plural. Não faça conta. É uma prova de língua portuguesa e não de matemática, tá legal? Então 1% passou. Aí, ó, de novo, ó, 1 é o núcleo, que é o numeral. 1% passou. Olha aqui, ó, 1% do grupo, ó, 1 passou. Posso concordar com o núcleo. Uhum. Ó, 10%, 10, o núcleo agora está no plural. Passaram. 10 passaram. 10% do grupo, olha aí, 10% do grupo, 10, ó, passaram. 10 passaram. E 10% dos alunos, vou botar aqui, passaram. Só que a porcentagem, ela permite que você faça a concordância com o núcleo e com a porcentagem, e com o partitivo. Ou seja, na primeira não tem partitivo, então vai ficar passou mesmo, só vai concordar com o núcleo. Agora, quando eu tenho 1% dos alunos, esse partitivo está no plural. Se eu quiser concordar com ele, eu posso. Então eu posso falar que 1% dos alunos passaram. Pedro, qual é a melhor? As duas são boas. Não existe uma melhor. Então as duas estão corretas. 1% do grupo, olha que bacana, tanto com o numeral quanto com o partitivo, vai ficar na mesma, vai ficar no singular. Opa, passou. Aqui, 10% passaram, não tem partitivo, então não tenho que discutir. E 10% do grupo. Opa, pode ser passaram, concordando com 10, mas pode ser também o quê? Passou. E 10% dos alunos, alunos o quê? Passaram. Então, só caberia plural nessa última aqui. Agora vamos lá, o pulo do gato. Bom, eu acredito que a sua prova também possa envolver isso aqui. 1,4%, pontinho, pontinho, pontinho. 1,9%, pontinho, pontinho, pontinho. 2,3%, pontinho, pontinho, pontinho. Como é que funciona isso? Pessoal, o núcleo é o numeral, o núcleo é o numeral, o núcleo é o numeral. 1,4 é singular ou plural, 1,9 é singular ou plural, 2,3 é singular ou plural. Só vai ser plural a partir de 2, tá legal? Se for uma dízima,
1,99999, não importa, é singular. Só vai ser plural a partir de 2. Então, 1,4%, se é singular, eu falo o quê? Passou. 1,9%, eu falo o quê? Passou. Não está no 2. 2,3%, eu já falo o quê? Passaram. Ah, Pedro, mas e se tiver 1,4% dos alunos e 1,4% do grupo? Mesma coisa, o mesmo raciocínio. Ó, numeral é o núcleo, 1,4 e 1,4. Então, 1,4 passou, 1,4 passou. Agora, posso concordar com a particularização? Pode. Olha aí, dos alunos, eu posso falar passaram, e aqui passou. Por que passou? Porque o grupo é singular. Então, cuidado com isso. Tá legal? Cuidado com isso. Então, a regra não muda, não. Você só tem que perceber que o numeral só vai ser plural a partir do 2. Tá? E mais um detalhe para fechar o balão. Se eu falar isso aqui, olha, 1,3 milhões ou milhão? Milhão. 2,1. Eu já falo o quê? Milhões. Perceba que a concordância nominal também é assim, ué. 1,3 é singular, milhão. 2,1 é plural, milhões. Então fique atento a isso, tá legal? Vamos voltar lá à questão. A questão diz o seguinte, questão número 6. Assinale a frase inaceitável. 1,4% dos uruguaios. 1,4% dos uruguaios. 1,4 é singular. Então já sei que cabe apoia. 1,4 apoia. Mas eu também tenho 2 uruguaios que é plural. Então ele botou o quê? Apoiam. Tá legal. Ela é aceitável. Na letra B, 1,3% da população. 1,3 já sei que apoia. Concordando com o numeral. E da população, que também é singular, eu falo o quê? Apoia. Também apoia, está valendo. 2,2% da população. 2,2, plural, apoiam. E eu poderia falar da população, ou seja, a população, eu falaria o quê? Apoia. Também é aceitável. 3,3% dos uruguaios. 3,3% apoiam. E dos uruguaios, que é plural também, apoia. Não, apoiam. Mesma coisa. Está valendo. Agora, 1,8% singular, apoia. E da população uruguaia, que é singular também, ficaria apoia. Então isso aqui é inaceitável, por isso, gabarito letra E, questão número 6. Beleza? Tranquilo? Show? Vamos lá, galera. Questão número 6, questão número 7. Ainda existem milhares de obras de arte desaparecidas na guerra. A única forma verbal abaixo que mostra uma forma incorreta, gramaticalmente, de substituir a forma sublinhada é, ele quer uma incorreta, tirar o existem e colocar aí uma locução verbal. Vamos lá, se eu colocar esse aqui, ó, hão de existir milhares de obras. O principal, então eu tenho aqui o verbo auxiliar e o verbo principal. Se o principal estivesse sozinho na frase, ficaria existem milhares de obras ou existem? Existem. Então ele ficaria no singular ou no plural, gente? No plural. Mas quem é que fica no plural para ele? O verbo auxiliar. Então a primeira está certa. Ele pediu a incorreta.
Deve haver, deve auxiliar, haver principal. Deve haver, deve haver. Se o principal estivesse sozinho, ficaria o quê? Milhares de obras ou há milhares de obras? Há, porque é o verbo haver no sentido de existir. Se é o verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo chamado de verbo impessoal, ficando no singular. Então, ele ficaria no singular se estivesse sozinho. Mas ele está sozinho? Não. Então, quem é que fica no singular para ele? O auxiliar, que está no singular. Então, a B de bola também está correta. Letra C, tem de haver. Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal, que é o verbo haver. Se o principal estivesse sozinho, você falaria há milhares de obras, porque é o verbo haver no sentido de existir. Então ele ficaria no singular. Só que ele, poxa, quem é que vai ficar no singular para ele? O verbo auxiliar, que não está. Esse tem com acento indica plural. Para estar no singular, não poderia ter este acento. Então, letra C está totalmente errada, é o gabarito. Vamos ver a letra D. Devem existir. Então, devem é um verbo auxiliar, existir é um verbo principal. Vamos imaginar o principal sozinho. Existe ou existem milhares? Existem milhares de obras. Isso é singular ou plural? Plural. Quem é que vai ficar no plural para ele? O verbo auxiliar, que está no plural. Então tá boa. E a letra E, há de haver. São gêmeos, Pedro. Isso aí. Mas um é auxiliar e o outro é principal. Se o principal estivesse sozinho, ficaria como? Há milhares de obras. Porque ele é o verbo haver no sentido de existir. Ele ficaria no singular. Logo, o verbo auxiliar vai ficar no singular também, tá legal? Então, está uma boa aí, bem correta a letra E. Então, nós temos aí a questão incorreta, a opção incorreta, letra C de casa, gabarito oficial. Número 8. Se colocarmos as formas do imperativo, faça, atenda, assista, descubra, na forma negativa, mantendo-se a pessoa gramatical, as formas adequadas serão. Bom, vamos lá para a formação do imperativo. Agora em imperativo. Existe na língua portuguesa o imperativo, vou botar aqui, ó. Imperativo, afirmativo, imperativo afirmativo, e existe o imperativo negativo. Legal? Existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, esses dois caras aqui, imperativo afirmativo e imperativo negativo, eles são modos verbais, né? O imperativo é um modo verbal que ele surge a partir de outro ou outros. Na verdade, o imperativo ele é formado com o auxílio do modo indicativo e do modo subjuntivo. Sobretudo, nos presentes, o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Então, vamos primeiro começar a entender o que é um imperativo. Imperativo é um pedido, é um conselho, é um convite, é uma ordem. Percebe que eu coloquei a ordem no final? Por quê? Porque você, às vezes, fica muito viciado e vinculado à ideia de que imperativo é ordem. Então, imperativo pode ser uma ordem, um pedido, um conselho, vai depender da entonação ou entoação, tanto faz. Você pode falar entonação ou entoação. Por exemplo, faça isso, meu filho, faça isso. Eu estou mandando, é uma ordem. Meu filho, por favor, a mamãe está pedindo, faça isso. Eu não estou mandando, eu estou pedindo. Então, quando você trabalha com imperativo, vai depender aí, né, da entonação mesmo, para que você consiga perceber o intuito dele, né, a intenção dele. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem que pensar? Né, como é que a gente tem que fazer? Se é um pedido, se é um convite, se é um conselho, se é uma ordem, há uma característica importantíssima. Há a presença de um interlocutor. Como assim? A ordem tem que ser direta, o pedido tem que ser direto, o convite tem que ser direto.
Então, o interlocutor, ele sempre vai estar presente no imperativo. Então, não existe, a primeira lógica criada é de que não existe aí a primeira pessoa do singular. Realmente, né? Ficaria esquisito. Imagina só você dando uma ordem para você mesmo, ou fazendo um pedido ou um convite. Eu, faça isso, eu. Anda, eu, faça isso. Ai, meu Deus do céu, eu, rapidinho, eu. Não. Então, a ideia da primeira pessoa, vou colocar aqui, ó, o pronome eu, ela não existe. Aí agora, quando você fala em tu, existe. Segunda pessoa, ele e ela, ele vai ser substituído por você. Por quê? Porque imagine só uma ordem. Ele, faça isso, ele. Ele, faça isso. Não, você. A ordem ela é direta. Ela é direta, direcionada mesmo. Então, ele e ela eu troco por você. Nós, ou vós, eles e elas eu troco por vocês. Tá legal? Então, a gente já viu que a lógica inicial é primeira pessoa, pô, não existe. Então, realmente, a primeira pessoa não vai existir. Agora, vamos ver. Quando você trabalha com imperativo, o tu e o vós, no imperativo afirmativo, eles virão de um lugar, que é do presente do indicativo. Só que eles virão do presente do indicativo sem o S. Então, quando você trabalha com imperativo afirmativo, se você quiser dar uma ordem para o tu ou para o vós, ou seja, para as segundas pessoas, você vai ter que conjugar o verbo no presente do indicativo e retirar o S. Aí você vai ter a forma do tu e a forma do vós. Mas, se você quiser dar uma ordem, fazer um pedido, um convite, um conselho para você, o nós ou vocês, aí você não vai mais olhar para o presente do indicativo. Não, ele virá do presente do subjuntivo. E não vai vir sem S não, ele vai vir igual, tá legal? Eles virão iguais. Então você vai conjugar o presente do subjuntivo e simplesmente vai copiar a forma verbal, tá legal? Então você tem aí um imperativo afirmativo sendo montado aí por nós para que fique aí um assunto bem bacana na sua provinha. Aí como é que fica, Pedro? Presente do indicativo e presente do subjuntivo. Bom, vou colocar aqui presente do indicativo. Tá? Vou conjugar o presente do indicativo, por exemplo, do verbo cantar. Então fica assim, olha, eu canto, tu cantas, ele ou ela, não importa, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Legal. Então você tem eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Isso é o presente do indicativo. E agora eu vou conjugar o verbo cantar no presente do subjuntivo, para que a gente tenha aí a base necessária para a formação do imperativo. Presente do subjuntivo. Então ficou: espero que eu cante. Coisa importante aqui do presente do subjuntivo. Se começou com uma forma, essa forma não vai mudar até o final. Então, espero que eu cante, espero que tu cantes, espero que ele cante, tá legal? Espero que nós cantemos, espero que vós canteis, não é cantais, é canteis, essa forma não vai mudar, o cante vai até o final, espero que eles cantem. Então, quando você trabalha com imperativo afirmativo, quero falar com o tu, Então, lá vou eu falando com o tu. Eu vou conjugar o presente do indicativo e tirar o S. Eu canto, tu cantas. Tirando o S fica canta, canta tu. Depois, o vós. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais. Tira o S fica cantai, vós. E o imperativo afirmativo agora com o você, o nós e o vocês. Ele virá do presente do subjuntivo, igualzinho.
Espero que eu cante, que tu cantes, que ele cante. Então, cante você, vem igual. Cante você. Espero que nós cantemos. Então fica, cantemos nós. Cantemos nós. Espero que eles cantem. Então fica, cantem. Cantem. Cantem vocês. Então a gente acabou de montar o imperativo afirmativo com todas as pessoas. São 5 possibilidades, são 5 formas verbais possíveis para a formação do imperativo aí de um verbo. Não são 6, porque a primeira pessoa não vai existir, né, por uma questão até lógica. O imperativo negativo, ele já tem um pouquinho de diferença. Qual a principal diferença? É que ele está atrelado a uma palavra ou expressão que tem um caráter negativo. Não, nunca, jamais, em tempo algum, de modo algum, de maneira... Qualquer expressão que tem um caráter negativo, um pouquinho que seja, já funciona para fazer o imperativo negativo. Então, se eu puser aqui a palavra não e o pronome eu, a palavra não e o pronome tu, a palavra não e o pronome você, em vez de ele e ela, a palavra não e o pronome nós, a palavra não, mais didática, a palavra não, e o pronome vós, e a palavra não, e o pronome vocês. Como é que funciona, Pedro? Bom, primeiro a gente já vai excluir a possibilidade de ter aí a primeira pessoa, seja do imperativo afirmativo, seja do imperativo negativo, tá legal? Primeiro passo foi este. O segundo passo é o seguinte: como que eu monto o meu imperativo negativo? É mais simples do que o imperativo afirmativo. Por quê? Porque ele é cópia do presente do subjuntivo. Inteirinho. Inteiro. Tá legal? Tudo igual. Então você vai pegar o presente do subjuntivo e vai copiar. Porque ele virá igual. Então basta conjugar o presente do subjuntivo. Então lá vou eu. Ó. Espero que eu cante e que tu cantes. Então fica não cantes tu. Depois não cante você. Depois não cantemos nós. Depois não canteis vós. E não cantem vocês. Então você trabalha com o presente do subjuntivo. É assim que funciona. Tá legal? Cante. É cópia do presente do subjuntivo para montar um imperativo negativo. Tá legal? Tranquilo? Então acho que isso aí já deu para que, né, você entendesse aí um pouco mais sobre o imperativo. Vamos lá. Quando você trabalha com o imperativo, olha lá. Se colocarmos as formas do imperativo faça, atenda, assiste, descubra, isso aqui, gente, é imperativo o quê? Afirmativo. Então o texto original ele está no imperativo afirmativo. Tanto o faça, quanto o atenda, como o assista, tudo imperativo afirmativo, não tem nenhuma palavra negativa, e descubra. Então vamos tentar pegar o faça e encaixá-lo no imperativo afirmativo. Em que lugar o faça entraria? No tu, no você, no nós, no vós ou no vocês? Vamos lá. Se for o tu, eu tenho que pegar o presente do indicativo e tirar o S. Verbo fazer, por exemplo. Ó, vou botar aqui, verbo fazer. Como é que ficaria? Ó, eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos, vós fazeis e eles fazem. Então você tem aí presente do indicativo conjugado. E o presente do subjuntivo, já vou conjugar logo, a gente já está no embalo. Então, ó, espero que eu faça. Se começou com faça, vai embora. Espero que tu faças. Espero que ele faça. Espero que nós façamos. Espero que vós façais. Espero que eles façam. Então já conjuguei. Se eu fosse montar o presente do o imperativo afirmativo, por que você vai montar o afirmativo, Pedro? Ué, vamos voltar aqui o slide, ó. Porque aqui é imperativo afirmativo. Eu tenho que descobrir com quem esse cara está falando.
Faça quem? Tu, você, nós, vós, vocês? Como é que é isso? Faça quem? Então, olha só. O faça entraria aqui no tu? Não. O tu seria fazeis, tirando o S, faze tu. E se fosse o você? Ele viria cópia do presente do subjuntivo. Vamos lá. Espero que eu faça, que tu faças, que ele faça. Faça você. Então o faça estaria aqui, ó. Faça. Faça você. Logo, a gente já sabe qual é a pessoa aqui. Você. Aqui. Você. Espero que eu atenda. Que tu atendas. Que ele atenda. Atenda você. Depois, assista você. Espero que eu assista. Que tu assistas. Que ele assista. E depois, descubra você. Espero que eu descubra, que tu descubras, que ele descubra, descubra você. Então, todos vieram do presente do subjuntivo. Agora ele quer a forma negativa, imperativo negativo, mantendo-se a pessoa gramatical. Não é mole. Ele quer que você coloque na primeira, por exemplo, o não, depois o verbo e vinculado à pessoa, você. Aí, olha, imperativo negativo, já sei que a cópia do presente do subjuntivo, ou seja, vem igual, vou conjugar o verbo fazer no subjuntivo, espero que eu faça, que tu faças, que ele faça. Não faça você. Letra B fora, letra C fora, letra D fora, letra E fora. Não faça, depois não atenda, não assista e não descubra, porque todos vieram do presente do subjuntivo iguais. Ou seja, tudo isso aqui agora é imperativo negativo. Tá legal? Então, gabarito letra A. Questão número 8, gabarito letra A. Continuando. Questão número 9. Olha que bacana. Organize sua empresa. Se substituirmos a terceira pessoa pela segunda pessoa do singular, então ele fala a terceira pela segunda pessoa do singular. Ele quer que você transforme isso aqui na segunda pessoa do singular. Então, a forma correta seria o quê? Organize. É imperativo. Então, a gente tem um imperativo afirmativo. Ele quer que você coloque a pessoa sendo a segunda pessoa. No imperativo, quem é? Tu. O tu ele vem do presente do indicativo sem o S. Tu, presente do indicativo sem o S. Então lá vou eu. Eu organizo. Eu organizo. Tu organizas. Tirando o S, organiza, organiza tu. Organiza, então não é organize, não é organize, então é organiza, organiza e organiza. Ele quer a segunda pessoa do singular. Vossa não é, sua não é segunda pessoa, então é o que? Tua, que equivale à segunda pessoa. Então é organiza tua empresa. Tá legal? Então, gabarito da questão número 9, letra D de dado. Beleza, galera? Tá chegando ao fim, hein? Ó, aproveite aí o desconto, entre lá no meu site www.professorpedrohenrique.com.br. Escolha qualquer módulo, quantos você quiser, não importa, e use o cupom agora, o cupom ao vivo 20. Não perca 20% de desconto, inclusive no Clube da Redação. Clube da Redação, para quem não sabe, você escreve uma redação e eu corrijo na íntegra
colocando todos os tópicos, todos os pontos. Se precisar, eu reescrevo para você a introdução, o desenvolvimento, a conclusão. Clube da Redação é você treinar a sua redação com um professor de língua portuguesa corrigindo bonitinho para ficar uma coisa bacana. Porque você escrever uma redação sem uma correção bacana é como se você estivesse resolvendo uma questão sem gabarito. Fica esquisito. Como é que você vai melhorar? Como é que você vai evoluir? E eu teria um prazer em corrigir para você. Aproveite, hein? Porque o Clube da Redação eu limito a 10 pessoas para comprar o Clube da Redação, até para eu dar conta aí. Legal. E corrigir sua redação. Promoção do Clube da Redação. Dá um trabalho absurdo, mas eu faço com prazer, porque eu sei que há uma evolução absurda. Casos de sucesso eu já tive, graças a Deus, com os meus alunos do Clube da Redação. Tá legal? Então, ao vivo 20, você pode ter 20% de descontos até no pacote de 10 redações, hein? Sem problemas. Tá todo o site liberado. 20% de desconto. Então, e você tem que entrar também, quem quiser fazer o curso presencial, www.cursosege.com.br, e tem que ir lá aos módulos especiais, clique no de língua portuguesa, é óbvio, né? É o meu curso regular. O curso se chama Sintaxe Começando do Zero. Começando do zero. Ou seja, você vai ter 20% de desconto se você usar o cupom PHSEG. PHSEG até o último dia deste mês. Não deixe para depois. Até sair o resultado do MP, até sair o resultado do seu concurso, vale a pena você fazer um curso completo. Presencial, este é presencial, bem bacana, no centro, das 19 às 22, às 21, tá legal? Sem intervalo, para a gente não perder tempo tomando café, 2 horas de aula na sequência, para que você consiga aí ter um maior aproveitamento e não sair tarde do centro da cidade, tá legal? Beleza, vamos lá para a próxima questão. Ó, todos os pronomes relativos se referem a um termo antecedente. No caso dos relativos, a seguir, aquele que tem seu antecedente corretamente identificado é. Então ele aqui é corretamente identificado. Quando você trabalha com pronome relativo, preste atenção. Qual é a lógica do pronome relativo? Pessoal, ó, pronome relativo. Quando eu falo de pronome relativo é o seguinte, ó, a aluna que eu conheci é linda. Vou botar aqui, olha, a aluna que eu gostei é linda. A aluna que eu me refiro é linda. Vamos analisar essas 3 frases para que a gente feche com chave de ouro o nosso aulão. Ó, que e que. A palavra que é um pronome relativo? Sim. Por quê? Porque ela tem características de pronome relativo. Quais são? Primeiro, ela retoma um termo que já foi citado, né? Ou seja, ela é anafórica, ela retoma algo que já foi citado, que já foi dito no texto. 2, vamos pensar aqui. Ela exerce uma função sintática, ela introduz uma oração subordinada adjetiva, seja restritiva ou explicativa, tá legal? Então, são muitas coisas importantes aí para o pronome relativo, tá? Então, como é que eu sei que é um pronome relativo? Quando eu consigo trocar por o qual, a qual, os quais ou as quais. A aluna a qual eu conheci é linda. Então, se eu troquei por a qual, é um pronome relativo. Sendo um pronome relativo, eu tenho que tomar muito cuidado com alguns detalhes. Primeiro, que é o da questão, retoma quem? No primeiro, ele retoma a aluna. Legal. Ó, retomando a aluna. No segundo, também retoma a aluna. No terceiro, também retoma a aluna. Você vai entender por quê. Quantas orações eu tenho quando eu tenho um pronome relativo? No mínimo 2. Ó, o verbo conhecer,
o verbo gostei e o verbo referir-se. E a outra oração seria os verbos aí, acabei de sublinhar para você. Então a primeira oração, aqui são duas, ó. A aluna é linda, você tem a primeira oração, a aluna é linda. E a segunda oração seria eu conheci a aluna. Mas para não ficar muito repetitivo, a gente colocou um pronome relativo para representar a aluna. Essa é a função número 1 dele. Representar uma coisa que já foi citada. Retomar algo que já foi dito no texto. Então, quando você trabalha, né, beleza. Deixa eu pegar aqui o controle. Ó, pessoal, quem quiser mandar alguma pergunta, pode mandar que eu vou responder, tá legal? A gente vai fechar aí as perguntas. Vai mandando que eu vou responder. Que eu responda por e-mail, pode mandar. Mande lá. Então, ó, a aluna que eu conheci é linda. A primeira oração, a aluna é linda, e a segunda, que eu conheci. Eu quero que você pense sempre assim. Viu um pronome relativo? As orações, elas são completas, sintaticamente. Como assim? Tem o sujeito, tem o verbo e tem o complemento, se for o caso. Aqui, ó, a aluna, sujeito, linda, predicativo do sujeito, por ser uma característica, e é um verbo de ligação. Então, a aluna é linda, você tem aqui uma oração completa, bonitinha, redondinha. E na segunda você tem lá que eu conheci. Eu, sujeito, conheci, verbo transitivo direto, pois quem conhece, conhece alguém. A aluna seria o objeto direto. Porém, na segunda oração, este que é que está funcionando como objeto direto. Tá legal? Então, o que está funcionando como objeto direto. Tá? Então, beleza. Opa, pergunta aqui, hein? Bacana, hein? Beleza, ó. A pergunta foi a seguinte: Pedro, e no caso aí, então, na segunda oração, o objeto direto do conheci não é a aluna, não? Não. Na segunda oração, quem funciona como objeto direto é o próprio pronome relativo. Tá legal? Então, cuidado aí com isso. É o próprio pronome relativo. Então, cuidado aí. Tá legal? André. Beleza. Valeu, André. Então, cuidado aí. Ele é um pronome relativo. Tá? É um pronome relativo e ele funciona como objeto direto. Vamos dizer que pronome relativo é a classe gramatical, morfologia, e o objeto direto é a função sintática, análise sintática. Bom, então você tem aí a primeira análise. Na segunda, você tem a aluna que eu conheci, a aluna que eu gostei, é linda. Então nós temos, primeira oração, a aluna é linda. A aluna é linda. Segunda oração, que eu gostei. Aqui que vem o cuidado, André. Preste atenção aí. A aluna é linda. A aluna, sujeito da primeira oração. Primeira, linda, predicativo do sujeito. E o verbo seria um verbo de ligação. Mais uma pergunta. Bianca, ela está perguntando o seguinte: professor, linda é predicativo por quê? Então, olha só, predicativo porque é uma característica. Na morfologia, você tem o adjetivo. Na sintaxe, ele veste outra camisa. Aí, neste caso, é o predicativo. Então, quando você tem um adjetivo, normalmente ele se transforma em predicativo na análise sintática. Tá legal? Beleza, hein, Bianca? Boa pergunta. Então, quando você tem um predicativo do sujeito e um sujeito, e o verbo não indica uma ação, ele vai ser um verbo de ligação. Aí, na segunda oração, nós temos que eu gostei. Então, você tem eu, sujeito, gostei. Quem gosta, gosta de alguém. Verbo transitivo indireto. Logo, este que vai funcionar como objeto indireto. Pedro, antes que você me pergunte, vou ver agora, vai ter essa pergunta. Vou esperar, hein? Vamos lá, pergunte. Quero a pergunta. Beleza, perguntou, hein?
Rômulo, a pergunta foi sua. Primeira pergunta aí, hein, do Rômulo aí em relação ao que eu acabei de escrever aqui. Tá faltando alguma coisa, Pedro? Rômulo, claro que está. Porque se este cara é objeto indireto, qual é a característica do objeto indireto? É ter uma preposição. E qual o verbo que exigiu este objeto indireto? O verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Verbo transitivo indireto. Tá legal? Então o correto é a aluna de que eu gostei. Mas ainda estou esperando uma perguntinha aqui de alguém. Tá legal? Uma perguntinha bacana para eu começar a fechar isso aqui. Ó, a outra. Nós temos aí a aluna. É linda. Primeira oração. Beleza. Vai fazendo aí, hein? Vai fazendo aí. Primeira oração. E depois que eu me referi. Segunda oração. Que eu me refiro, né? Segunda oração. Então nós temos aqui a aluna, sujeito, linda, predicativo do sujeito. E o verbo dúvidas, Viviane, gosto de, então de que gosto? De que eu gosto. Perfeita, Viviane, perfeita. Perfeita mesmo. Show de bola. Rômulo e Viviane, hein? Então, olha só, verbo de ligação aqui. A segunda oração, perfeito, Viviane. A segunda oração é o seguinte, eu me refiro. Eu, sujeito. Quem se refere a alguma coisa. Verbo transitivo e indireto. Sendo um transitivo e indireto, nós temos aqui o objeto indireto. Então, ó, Viviane, Rômulo, galera de todo o Brasil, tá faltando o quê? A preposição exigida pelo verbo. Então não esqueça, a aluna a que eu me refiro. Isso é importante pra caramba. Mas eu não recebi a pergunta de que gostaria, vou colocar aqui. Qual é a classificação, Pedro, das orações? Então vamos lá para a classificação das orações. 1 é oração subordinada adjetiva. Desculpa, 1 não, 2. Vou botar a cor diferente, né? 2 é oração subordinada adjetiva de quem? De 1. Porque 1 é oração principal de 2. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tudo igual. Tudo igual. Tá legal? Então, ela é a oração adjetiva porque ela é introduzida pelo pronome relativo. A oração que é introduzida pelo pronome relativo, ela é adjetiva. Neste caso, todas são restritivas, porque não estão entre vírgulas, não estão isoladas. Mas se estivessem isoladas, seriam adjetivas e explicativas. Tá legal? Bom, então vamos voltar à questão. Todos os pronomes relativos se referem a uma antecedência. A um antecedente. No caso dos relativos a seguir, aquele que tem seu antecedente corretamente identificado é o câncer. É uma palavra que assusta qualquer paciente. É uma palavra a qual assusta qualquer paciente. Então a palavra que está retomando palavra e não câncer. Tá legal? E não câncer. Outra. Embora não existam estudos científicos que comprovem estudos científicos. O ideal seria você pegar o quê? Estudos científicos. Ele colocou que está retomando estudos, que é o núcleo, né? Mas vamos segurar, não sei se é boa. Os médicos que trabalham na área, este que está retomando quem? Médicos e não área. Então, médicos. Aqui, palavra. É por isso que espaços que permitem a troca de experiência, este que está retomando espaços e não isso. Espaços. Ninguém está sozinho nessa luta que leva tempo. Luta e não sozinho. Então a melhor é a letra B de bola
em vez de colocar estudos científicos, ele colocou apenas o núcleo, tá? Gabarito, letra B de bola, questão número 10. Espero que todos tenham gostado do aulão, tá legal? Façam uma excelente prova, espero que vocês tenham conseguido aí fazer uma revisão de alguns tópicos da língua portuguesa. Eu sou o professor Pedro Henrique, tá legal? Entre nas minhas redes sociais, qualquer dúvida fale comigo, divulgue o canal do YouTube, vou fazer ao vivo pra caramba pra vocês. Quero te encontrar no presencial, lá no curso SESI, quero te encontrar no meu site fazendo simulado toda semana. Toda semana que você faz um simulado, toda vez que você faz um simulado, eu sou avisado. O aluno tal fez o simulado, o aluno tal fez o simulado, eu gosto disso. Eu quero que você entre agora no meu site, faça o seu cadastro lá no simulado, faça o simulado só da FGV, são três simulados gratuitos, é só você responder, tá legal? Ah, Pedro, mas eu quero comprar uma videoaula bacana. Você tem 20% de desconto. É só você colocar o cupom ao vivo 20 no site do professor Pedro Henrique. Quero que você divulgue o professor, o Periscope. Quem não tem, pode entrar agora. Eu acho que é arroba, né? É Prof. Pedro H. Quero que você entre agora e adicione aí o professor PH no seu Periscope. Divulgue aí o trabalho do professor, divulgue o trabalho do amigo, para que cada vez mais eu possa fazer aulões gratuitos para todos, tá legal? É isso aí, fiquem com Deus, muito obrigado, obrigado à equipe do curso SESI, obrigado ao meu primo Felipe, obrigado aos meus alunos, e é isso aí, galera, valeu pela audiência, bombamos mais uma vez, obrigado, valeu, muito obrigado, até mais.